para vocês, né? Que eu tive essa queda espiritual, fiquei brava. Ah, eu vou sentir culpa? A culpa é algo que destrói os nossos bons fluidos, os nossos bons pensamentos. André Luiz diz no livro Pensamento e Vida que os pensamentos negativos, que o pessimismo, estar naquele ambiente pessimista, essa sensação, ela influencia na mitose das nossas células, alterando a superfície, a camada vibratória das nossas células, interferindo no nosso corpo físico, né? Então, muita gente já ouviu falar, tudo que você pensa, né, você atrai, né? É mais ou menos, tem um certo atraso, né, nisso. Mas uma coisa muito interessante do pensamento, que a gente precisa refletir sobre o pensamento, é que o pensamento é algo concreto e material. É algo concreto. E a influência do pensamento, a força do pensamento, que todo mundo fala, a força do pensamento, mas a gente fica nessa, o que será? Será que esse pensamento tem força mesmo? Vou contar um negócio para vocês. A gente demora muito, mas muito, para saber descrever com propriedades processos que acontecem com a gente, processos no corpo físico. Mas a gente tem uma ideia das coisas que acontecem. Então, veja bem, as bactérias, né? A gente tem estudado com muita força nos projetos de pesquisa que a gente faz, quais são os materiais odontológicos que têm em sua superfície a capacidade de repelir bactérias, ou a capacidade de atrair bactérias, a capacidade de induzir formação de osso, né, quando a gente faz implante, ou a formação de dentina. Calma, eu não quero deixar essa live totalmente odontológica, mas a gente tem estudado muito quais são as características da superfície que influenciam nisso. E, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Como que a gente vai saber qual é a força da bactéria na superfície? Existem equipamentos e métodos que já analisam isso. Mas a gente não vê a força da bactéria na atração da bactéria. Aliás, gente, a gente não vê a bactéria. A gente não vê com os nossos olhos a bactéria. Foi preciso que cientistas, que Galileu aperfeiçoasse, né, aquele dispositivo de lentes, e mais recentemente, 1650, um alemão propôs o primeiro microscópio mais efetivo, aprimorado, e hoje a gente tem microscópio de todo tipo. De todo tipo. Mas veja bem, gente, acredita-se que as bactérias dominavam o mundo de 3 a 4 milhões de anos. E o microscópio foi mais aperfeiçoado agora em 1600, depois de Cristo. O fato da gente não ter microscópio para ver bactéria não significa que as bactérias não existissem, mas elas já faziam efeito nas contaminações, nas desencarnações, né? O efeito bacteriano, o efeito do vírus que a gente não vê. A gente não vê, mas existe uma série de pesquisadores que já dominam isso. Então, a força do pensamento a gente não vê, mas a gente está a caminho da descrição, né? Os cientistas, os pesquisadores, os núcleos de pesquisa estão a caminho de decifrar tudo isso, juntando todas as áreas. A psiquiatria, a psicanálise, a biologia, a fisiologia e tantos outros que eu seria injusta, eu jamais acertaria quantas são a neurociência, quantas são as áreas, né, que estão envolvidas no conhecimento do pensamento, mas ele tem essa influência. E eu faço com vocês a experiência. Eu poderia fazer um teste com vocês ao vivo, pensando numa coisa muito alegre, numa coisa muito triste. Não vou fazer isso com vocês, não, tá? Então, eu vou pedir para vocês mentalizarem uma coisa. Todo mundo aí preparado? Então, vamos pensar. Todo mundo pensa num limão. Fecha os olhos, pensa num limão.
Imagina que tem uma rodelazinha de limão e você está espremendo, né? Você está sentindo o cheiro do limão e você espreme as gotinhas de limão embaixo da língua. O que aconteceu? Sua boca enche de saliva, né? A boca enche d'água, como a gente diz. Por quê? Nós pensamos a ponto de induzir as nossas glândulas salivares a transformar o ambiente num ambiente preparado para receber o azedo do limão que a gente conhece, né? Então, esse é um exemplo muito prático e muito rápido de como o pensamento influencia o nosso corpo físico. Mas foi muito bom a gente falar isso, porque nós construímos uma imagem, né? Uma imagem do limão, a ponto de sentir. O pensamento, ele faz isso com a gente. Ele constrói imagens, formas, pensamento que ficam perto de nós. Então, no que é que a sua cabeça está sempre pensando? Qual é o pensamento que te visita com tanta frequência? Pensamentos de alegria, pensamento de paixão, né? Você está apaixonado. Pensamentos de medo, ansiedade para fazer uma prova, ansiedade que você pode não conseguir uma coisa que você quer muito. Onde estão os seus pensamentos? Onde quer que estejam os seus pensamentos, você está criando imagens. Quando nós pensamos numa pessoa, a gente constrói a imagem daquela pessoa. Muito bem. Existe uma lei que se chama lei de sintonia ou lei de afinidade, né? Então você vê, outro dia eu vi a professora Sueli Caldas Schubert, que estuda muito sobre a mente, falando que, dando um exemplo que eu vou repetir. As crianças, logo quando elas vão bem pequenininhas para a escola, o que elas fazem? Chega lá, elas já têm afinidade por algumas outras crianças, então elas já ficam perto, outras crianças elas já começam a brigar, não se dão bem. Essa é a lei da afinidade e da sintonia. Como uma estação de rádio, quando você quer sintonizar um determinado programa, você procura a estação. E nós somos antenas, emissoras de ondas e receptoras. O nosso pensamento cria formas de pensamento. Então, onde quer que o nosso pensamento esteja, ele cria ondas que vai atrair todas as ondas parecidas que têm afinidade conosco. Inclusive, todos aqueles que estão procurando assistir os nossos programas, né, de forma mental, forma pensamento. Então, nós vamos atrair todas as pessoas que desejam fazer caridade quando nós estamos fazendo caridade. Todas as pessoas apaixonadas, né, quando nós estamos apaixonados. Todas as pessoas que sentem raiva quando nós estamos sentindo raiva. Então, essa questão da afinidade, essa afinidade determina quem são os nossos colegas mentais, os nossos colegas espirituais, encarnados e desencarnados. E o que acontece, né, com a experiência? A criancinha, quando ela começa a se unir pela lei da afinidade com outra criança